No livro de Mateus, quando Jesus foi escolher os seus primeiros discípulos, eles eram pescadores, sabe? E eles estavam assim muito preocupados porque eles tinham pescado a noite inteira, lançado as redes, trabalhado demais e não tinham pegado nada. Eles estavam exaustos. Eles estavam decepcionados, desiludidos, porque foram pescar e não apanharam nada lá. Parecia que aquele dia o mar não estava para peixe. E eles estavam assim tão entristecidos e cansados e esgotados, na beira da praia do mar da Galileia. E de repente, aqueles dias, recentemente, um homem havia se manifestado com grandes sinais e poder de Deus, fazendo milagres e curando toda sorte de enfermidade, expulsando demônios, abençoando pessoas, transformando vidas por onde ele passava. E aquela pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, estava caminhando na beira daquele lago e uma multidão vinha atrás desse homem. E de repente chegaram onde eles estavam. E eles estavam assim, já meio que guardando as redes, tristes. Não pegamos nada. E não pegar nada é não levar comida para os filhos. Não pegar nada é não levar comida para os pais. É não ter dinheiro para pagar as contas, para comprar os mantimentos, para realizar os projetos. E aquela situação tão difícil. E eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, porque eu creio que Deus quer fazer um milagre na sua vida, em várias áreas, mas, nesse caso, nos primeiros que Ele chamou, Ele começou demonstrando o seu poder na vida financeira deles. E tantas pessoas estão passando dificuldades, quantos currículos recebemos, quantos estamos vendo, pessoas ficando desempregadas, pessoas sem pescar peixes, pessoas que já tentaram lançar as redes e não conseguiram, pessoas sofrendo muito, muito na vida financeira. E naquele dia, aqueles homens tiveram uma experiência maravilhosa com Jesus. A palavra de Deus nos conta que Jesus tomou o barco de um deles, afastou e começou a ensinar a multidão. E aqueles homens foram impactados e começaram a ouvir a palavra de Deus. Depois que Jesus ensinou a multidão, desceu do barco, voltou para a praia, falou para Pedro e para os outros e falou assim: vai, volta para o mar, vai às águas mais fundas, lancem as redes. Aqueles homens ficaram impressionados assim, meio impactados, mas eles estavam meio atemorizados. Palavras de Deus vindo daquele homem, multidões, pessoas sendo transformadas, um homem sendo adorado, algo tão diferente. Uma palavra que mexeu no íntimo, no coração. E eles falaram assim: Senhor, nós passamos a noite inteira aqui pescando e nada apanhamos, nós estamos exaustos, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, não temos nada. Parece que tudo está dando errado para mim. Parece que esse negócio de pescar hoje está por fora, não adianta, já tentei e não deu certo. E aquele Jesus Cristo, que é o mesmo hoje que está aqui, falou assim para eles: vai. E eles falaram assim: olha, mesmo assim, sobre as suas ordens, sobre a tua palavra, nós iremos e lançaremos as redes. Então, aqueles homens, Pedro, Tiago, não é? E outros, foram ao mar, nas águas profundas onde Jesus tinha mandado eles irem. Lançaram as redes, e enorme, grandiosa, maravilhosa, milagrosa foi aquela pescaria, algo sobrenatural, onde não tinha peixe. De repente, eles pegaram tantos peixes, que eles enchiam o barco estava afundando de tantos peixes que tinham, e eles começaram a ficar maravilhados, não cabia mais peixe. Chamaram os amigos que foram correndo ao encontro deles, também foram abençoados, encheram o barco dos amigos de peixe, e os barcos quase afundando de tanto peixe. Esse Jesus mudou a vida deles.
quando eles tiveram aquele primeiro encontro com Jesus. Eles voltaram para a praia, ficaram maravilhados, adoraram Jesus Cristo e falaram, eles reconheceram que tudo que eles reconheceram que eles estavam falando com o Senhor da provisão. E Jesus os chamou e eles falaram assim: eu vou. Esse homem que faz isso, esse homem que me mudou tanto, esse homem que transformou a minha vida agora, que me mostrou o seu poder, eu entendi, ele é o Filho de Deus, eu vou. Eles largaram tudo, largaram as redes e seguiram Jesus. Jesus disse para eles: olha, de agora em diante eu vos farei pescadores de homens. Sabe, filho, comigo, eu era uma pessoa viciada em drogas, vendia drogas para poder usar, roubava dentro de casa. E eu hoje assim, nesse momento de louvores, e tão lindo, eu me lembrei todo o tempo daquilo que Jesus fez por mim. Eu tenho uma marca tão grande na minha vida do amor de Deus, assim como aqueles homens foram marcados aquele dia com poder. Eu não me esqueço o dia que eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. E no meu caso, não era um problema financeiro. Eu estava cometido de depressão profunda, bebia no mínimo 1 litro de uísque ou vodka por dia, usava cocaína todos os dias. Todos os dias. Saía de casa, ficava 6 dias, 7 dias, 8 dias fora de casa. Voltava magro igual um palito, barbudo, deprimido, desesperado. Meus pais saíam de casa para me procurar e não me achavam, com medo, e quase tive overdose várias vezes, me metendo em confusões. Depressão. Passava dias acordado, dias dormindo, todo complicado. Quando eu abri meu coração, alguém falou para mim desse Jesus, que Ele é poderoso para mudar uma vida. E aquele dia eu abri meu coração e falei: Jesus, eu falei assim com tanta fé, sabe, filho, eu estava tão precisado, tão desesperado, que quando eu ouvi, eu criei tanto que Jesus Cristo é Deus. E a Bíblia fala que aqueles que são meus ouvem a minha voz, vêm após mim e me seguem. E eu ouvi a voz, eu ouvi a pregação. Jesus comprou você. Jesus, Ele foi morto por você na cruz do Calvário. Você não precisa mais sofrer assim. Um amigo me falou isso. Ele transformou minha vida. Você quer Jesus, Rafael? Você não precisa mais ficar assim. Chama Jesus para entrar na sua vida. Eu abri a porta do meu coração e falei: Jesus Cristo, entra na minha vida hoje. Eu fiz uma oração com Ele, ajoelhei no chão, e eu lembro que de verdade, querido, aquele dia Jesus entrou na minha vida. Eu tive encontro com Jesus, assim como aqueles homens tiveram encontro naquilo que eles precisavam, que era a vida financeira. Eu tive um encontro e sou testemunha viva no que se diz respeito a vício, drogas, depressão, tristeza, tudo, problemas sexuais, etc. Falta de caráter torto, todo ferido, arrebentado, destruído, não tinha mais esperança. Jesus Cristo bateu na minha porta e eu abri. Falei: Jesus, entra aqui. E eu quero te falar que Ele entrou. E desde o dia que eu aceitei Jesus de todo o meu coração, filho, nunca mais eu tive vontade de mexer com drogas. Glória a Deus por isso, porque eu amo Jesus demais. E não me esqueço. E nesse janeiro fizeram 20 anos que aconteceu esse dia. Foi no dia 11 de janeiro de 95. Não me esqueço disso. Jesus entrou na minha vida para valer. E sabe, hoje o tema dessa mensagem, aquilo que Deus pôs no meu coração, é para falar para vocês dos propósitos de Deus, da vida que nós temos que ter com Jesus. Qual o propósito dele quando Ele nos chama? Primeiro, Jesus olha a nossa necessidade. Talvez você entrou aqui nessa noite e nunca entregou a vida para Jesus. Talvez você está aqui e você nunca fez isso de verdade, entendendo. Você nunca teve uma experiência com Jesus que liberta, que manifesta o poder na sua vida e transforma você naquilo que você está mais desesperado, naquela área que você mais precisa, na sua angústia.
Eu conheço um homem, que eu conheci agora, na verdade, nas férias, que hoje ele é dono da maior empresa que limpa piscinas, em Minas Gerais inteiro. Ele era uma pessoa muito simples. Ele falou comigo um dia que a esposa dele pediu para ele um dinheiro para comprar roupas íntimas para ela. E ele não tinha dinheiro. Eles moravam num barracão muito humilde. E eles não tinham dinheiro para comprar nem peças íntimas. Passavam dificuldade até para comer. Básicas. E ele orou a Deus, falei, Jesus, o Senhor existe mesmo, transforma minha vida. E Jesus falou para ele, olha, começa a limpar a piscina. Olha que ele é novo, hein? Ele deve ter aí seus 45 anos. Hoje, ele tem mais de 70 empregados limpando piscina em várias cidades de Minas Gerais, e é a maior de Belo Horizonte do estado, faturando muito e ganhando muito dinheiro. Estão construindo uma casa linda, não é? Para eles, e tendo todas as expectativas deles supridas, muito mais do que ele pediu a Deus, ele recebeu, porque ele precisava disso. Ele estava desesperado. E Jesus Cristo mostrou para ele que era Deus, na área que ele mais precisava. Talvez você entrou aqui hoje deprimido, você entrou aqui hoje desesperado, você nunca entregou sua vida para Jesus. Você entrou aqui hoje com vícios, você entrou aqui hoje angustiado, e você quer entregar sua vida para Jesus. Então, filho, eu queria te convidar, para você fazer igual aqueles discípulos fizeram nesse caso que eu contei da pescaria maravilhosa. Igual eu fiz, igual o limpador de piscina. O nome dele é Markson, muito legal. Eu até apelidei ele de Marcos Rocha, jogador do Galo, né? E aí, muito legal, ele é muito legal mesmo. Queridos, você quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém aqui nessa noite quer entregar a vida para Jesus? Filho? Você quer, filho? Alguém mais quer entregar a vida para Jesus? Você está precisando, eu quero falar que Jesus vai te abençoar, vai fazer milagre na sua vida. Ele vai mostrar para você que Ele é Deus, que Ele é vivo, que Ele é poderoso, que Ele transforma. Todos nós estamos aqui, fomos marcados pelo amor de Jesus Cristo. Alguém aqui não teve uma experiência forte de novo nascimento? Alguém aqui não entregou mesmo a vida para valer, quer fazer essa oração nessa noite? Quer chamar Jesus para entrar na sua vida, filho? Levanta a sua mão, querido. Mais alguém? Alguém quer fazer isso? Você, querido? Glória a Deus. Alguém mais? Alguém mais quer entregar a vida para Jesus? Você? Glória a Deus. Mais alguém quer ter esse encontro com Jesus Cristo, que é poderoso para transformar a vida? Levanta a mão, filho. Quem quer fazer isso? Agora eu vou te pedir um favor. Vem aqui para frente, eu quero orar por você. Vem cá. Nós vamos orar, vamos chamar Jesus para entrar no seu coração. A pessoa que trouxe você. Vem para cá com essa pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Alguém mais quer vir? Pode vir. Não se acanhe, não fique com vergonha. É Jesus que te ama. Você veio no lugar certo hoje. Jesus vai mudar você. É poderoso para mostrar para você que Ele é Deus. Ele quer fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Alguém mais? Alguém mais quer entregar a vida para Jesus? Vocês vão lembrando daquilo que Deus fez por vocês, quando vocês entregaram a vida para Jesus Cristo. Porque faz parte da mensagem dessa noite. Você entender direitinho e lembrar de muita coisa. Queridos, olha para cá. Vocês querem mesmo entregar a vida para Jesus? De verdade mesmo? Quer chamar Jesus para entrar no coração de vocês? Então vocês vão fazer isso. A Bíblia fala que a gente deve orar, confessar a Jesus com a nossa boca e crer de verdade no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Ele é vivo, e falar com Ele: Jesus, eu te dou minha vida, entra na minha vida. Aqueles discípulos largaram tudo, foram seguir Jesus. Então, está disposto a falar: Jesus, toma minha vida inteira. Não sou mais minha, não sou mais meu, eu sou seu, Jesus. Entra na minha vida, me transforma, muda-me. Amém? Vocês querem mesmo? Então, eu vou orar. E você vai falar com Jesus agora. Eu vou ajudar vocês, vou orar, e vocês vão repetir a oração, chamando Jesus para entrar no coração de vocês. E olha para cá, olha aqui. Ele vai entrar. Amém? Então repete a oração assim comigo. A igreja, ore por eles, por favor. Vai intercedendo aí por eles, para ser algo marcante. Fala assim comigo: Senhor Jesus Cristo, nesta noite, eu te confesso,
como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu creio na tua palavra. Eu acreditei na Bíblia. Eu acreditei nisso que o pastor falou. Eu quero te conhecer. Entra na minha vida. Eu preciso de ti. Transforma-me. Me muda. Entra no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Todo o meu passado. Me dá uma nova chance. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova pessoa. Uma nova criatura. Filho do Senhor. Te amo, Jesus. Eu creio que Deus te ressuscitou entre os mortos. E o Senhor Jesus veio em carne para me salvar. Amém. Glória a Deus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Nós vamos orar por vocês agora. Pedir vocês que impõem as mãos aí sobre eles. E depois vocês vão ali no cantinho, com aquelas moças ali, com eles também. Nós vamos anotar o nome de vocês para orar por vocês e encaminhar vocês para alguma célula, caso vocês não estejam indo, ok? É para isso, para a gente cadastrar vocês para a oração e para indicar vocês para a célula. Nós vamos estar orando muito por vocês, tá bom? Senhor, faz isso ser marcante, esse momento tão especial, como o Senhor fez com cada um de nós. Transforma essas vidas, muda as famílias, liberta do vício, tira a tristeza, traz esperança. É no nome de Jesus nós te pedimos que as coisas velhas vão embora. Se havia algum espírito maligno atuando, que desapareça no nome de Jesus, que vá embora no nome de Jesus Cristo. Nós quebramos maldição, nós desfazemos as obras do diabo e nós declaramos que eles e elas são do Senhor Jesus Cristo. É no nome de Jesus, meu Deus, faz nova todas as coisas. Meu Deus, faz nova todas as coisas. Traz esperança no coração. Fala com eles, fala com elas, visita-os para a tua glória, no nome de Jesus, amém, e glória a Deus, amém, aleluia. Vai lá um pouquinho, depois vocês voltam para o lugar de vocês, que Deus vai continuar falando com vocês, aleluia. Amados, quando Jesus fez isso na vida deles, e fez isso na sua vida, quem aqui já teve uma experiência forte com Jesus? Quem foi marcado por transformação? Amém? E Jesus falou para eles aquele dia: olha, eu vou te fazer um pescador de homens. Sabe, eu estava orando, tanta gente sofrendo, tanta gente muito sofrida, muita tristeza, muita dor. E eu fui buscar a Deus uma palavra, e eu vou até orar mais uma vez, pedir ao Senhor para falar o que Ele quer falar, e para eu não atrapalhar o Senhor nessa noite, né? Para que Ele continue agindo aí no seu coração. Senhor, faz isso, Pai amado. Que eu diminua aqui, eu estou, ó Deus, me derramando na Tua presença, te pedindo, fala com Teus filhos. Fala no coração, confirma a mensagem. No nome de Jesus. Usa-me, tenha liberdade. No nome de Jesus, que eu não te atrapalhe. Visita a igreja. No nome de Jesus. Visita também aqueles que estão em casa, para que o seu nome seja glorificado. Amém. Amados, e eu me lembrei de Pedro andando sobre as águas, e aquilo falou tanto no meu coração. Então, vendo tanta gente nesses últimos dias, em momentos tão difíceis de economia, pessoas que estavam desesperadas, pessoas que perderam seus entes queridos. Ontem eu fui a um velório e pude ver que dor é, não é? Às vezes, uma situação tão difícil, uma perda. Às vezes, problemas financeiros gravíssimos. Talvez você esteja devendo, você esteja angustiado, enfermidades, não é? Às vezes acometem em sua vida. Ontem um querido irmão foi na minha casa à noite e abriu o coração para mim e falou: pastor, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu, de uns tempos para cá, eu não estou conseguindo nem vir na célula. Ele é da minha célula, tem uns 6 meses que ele não ia lá. E ele foi ontem, me ligou, queria conversar, foi lá em casa.
e falou: olha, eu estou assim, muito triste, não tenho mais vontade de viver, eu estou me sentindo frustrado, eu estou me sentindo frustrado como filho, frustrado como homem, frustrado no meu ministério na igreja, que eu larguei, eu tocava baixo, não é aqui da IBC, não era aqui, né? Hoje ele é da IBC, mas não era aqui que ele tocava, era em outra igreja. Eu me sinto frustrado profissionalmente, eu não consegui estudar, me sinto frustrado porque eu não estudei, me sinto frustrado como irmão, eu não sou um bom irmão, e me sinto frustrado em todas as áreas, eu estou desistindo de viver, e eu estou assim, muito triste, eu não sei o que aconteceu comigo. E eu olhando para ele ontem, e enxergando que essa é a realidade de muitas pessoas, e talvez a sua realidade, e pessoas que estão sofrendo na igreja, pessoas passando muitas lutas, e o inimigo tem levantado grandes lutas contra os irmãos. E o Senhor falou comigo de algo assim tão bonito, que eu pude enxergar no meu coração, não é? E falou para mim: olha, filho, fala com eles, que eu quero ensinar eles a andarem sobre as águas. E eu quero te falar hoje, que se você entrou assim aqui, às vezes a gente exorta, não é? Às vezes a gente fica bravo, e eu tive uma experiência assim tão legal ontem com esse rapaz, que Deus me encheu de um amor tão grande, e eu falei para ele assim: filho, Jesus quer te dar uma nova chance. Eu hoje estou te falando assim, cheio de amor no meu coração, amor de Deus por você. Jesus quer te fazer andar sobre as águas. Jesus quer que você saia dessa situação e vai te ajudar. E eu creio que hoje você vai receber um alívio, você vai receber uma força de Deus. Se você estava cansado, você vai receber vigor no espírito. Você já está recebendo alegria. Sabe por quê? Jesus te ama. E aí eu fui estudar como é que foi esses passos até chegar ao ponto daquele homem meio, né, muito corajoso, falar assim: vou pular desse barco, vou andar na água. Não é uma loucura? Primeira coisa que aconteceu com ele foi essa experiência, quando ele teve um encontro com Jesus. E ali Jesus começou a marcar a vida de Pedro e dos discípulos que ali estavam. Assim como quando você teve um encontro com Jesus, e você que entregou a sua vida para Jesus nessa noite, vai ter também a sua vida marcada por milagre de Deus na área que você precisa. Eles ali precisavam de... O que eles estavam vivendo era um problema muito grande. Naquela situação eles não tinham pescado, e Jesus fez um grande milagre e pescaram muito. Aquilo para eles foi muito forte, é o que eles estavam vivendo, amém? E Jesus sempre faz isso. A gente está precisando de mais, e Ele se mostra Deus nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas. E depois disso, Jesus começou toda uma carreira com eles, e foi escolhendo os outros, ia curando os enfermos na frente deles, ia fazendo milagres na frente deles, ia expulsando demônios na frente deles, e mostrando para eles o quanto Ele é Deus. E aqueles homens iam sendo marcados, e a impressão de Jesus ia sendo, não é? Ia sendo imprimido no caráter deles, no coração, na mente, fé. Imagina você ver um milagre hoje a gente foi curado aqui. Hoje a gente recebeu o milagre de Deus. E aí você vê um milagre hoje, vê outro amanhã. Você teve a vida transformada. Depois, o que é que foi acontecendo com eles? Não é? Pedro viu a sogra sendo curada de febre. Ele via Jesus curando todo tipo de enfermidade. A Bíblia fala, todos os tipos de enfermidade Jesus curava. E depois ele viu, as pessoas só de tocar na veste de Jesus eram curadas também. E às vezes eles ficavam maravilhados, porque aquele Jesus de repente multiplicou pães. E em todas as áreas da vida das pessoas, Jesus Cristo de Nazaré era poderoso para transformar, para resolver. E realmente eles começaram a entender que Jesus é a solução, que Ele é vivo, que Ele é Deus, e que Ele existe, e Ele é real. Ele não é uma pessoa comum, e Ele não é uma utopia, Ele é Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, o mesmo ontem, hoje e será para sempre.
E Jesus vem construindo em você, e Ele quer construir em você um caráter de fé. E você precisa desenvolver a sua vida cristã sabendo que Jesus vai demonstrando para você poder para que você cresça espiritualmente. Ele vai te ensinando, Ele vai corrigindo o seu caráter, e Ele vai mostrando sinais de que Ele é vivo para você, para que a cada dia mais você cresça, até que um dia você possa andar sobre as águas. E aí eu quero ler um texto para vocês, o que aconteceu com eles. Um pouco à frente, foram muitas coisas que aconteceram, não é? Mas eu vou ler um caso aqui para vocês, que eu peguei esses dois textos, que são muito parecidos e mostram claramente o grande treinamento de Jesus para com os discípulos. Jesus quer te ensinar, amém? Então vamos lá. Vamos ler comigo Mateus, no capítulo 8, versículo 23, até o versículo 27. Acharam? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, entraram também no barco. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, nesse texto, Jesus, era muito comum naquela época, atravessar o mar da Galileia ou o lago de Genezaré para ir de uma cidade a outra. Eles iam de um ponto a outro, onde as cidades estavam às margens do lago. E em muitos momentos na palavra de Deus, na Bíblia, vocês vão encontrar isso. Jesus entrou no barco, porque ele ia de um lugar para outro, para pregar a palavra de Deus e fazer tudo aquilo que ele deveria fazer para cumprir a vontade de Deus. E seus discípulos com ele. Então, aquele dia, Jesus falou: vamos para outra margem, vamos agora fazer outra coisa, vamos para outro lugar. E entrou com eles no barco. Ele estava cansado, ou eu acredito também que, claro, de uma maneira intencional, dormiu e ficou lá tranquilo. Veio uma grande tempestade de vento, e no meio do mar, no meio de circunstâncias difíceis, porque talvez você esteja nesse momento, e Jesus falou com você: faça isso agora, vamos mudar a sua vida um pouquinho aqui, vamos chegar em outro ponto ali. Talvez você agora esteja liderando uma célula, talvez na sua vida profissional Jesus te deu uma orientação, você começou a ir. E aí, no meio do caminho, ainda sem consolidar totalmente o seu objetivo, começou a vir uma grande tribulação, uma grande luta, uma grande dificuldade, e isso é normal, e Deus está nisso. Jesus estava lá com eles, deitadinho, dormindo, tranquilo, e o barco afundando. É até inexplicável como que Jesus estava dormindo, porque eles deviam estar gritando, eles deviam estar preocupados, chuva, sei lá, pelo menos muito vento, a palavra de Deus fala, e água entrando no barco, o barco querendo afundar, o negócio estava feio. E às vezes sua vida está assim. Você foi marcado por Jesus, você tem visto muita coisa, e agora Jesus requer algo de você. E aí você está indo em direção àquilo que Deus te falou, e sempre é assim conosco, nós somos discípulos de Jesus. E aí nesse trajeto, nesse caminho de transformação e de realmente alcançar um outro nível, um outro patamar, sempre há uma grande tribulação. Quase sempre acontece isso. E ali Jesus estava. E aí eles acordaram Jesus: Ô Jesus,
Eu estou aqui num problema grande demais, nós estamos afundando aqui, você está aí dormindo, pelo amor de Deus, salva a gente, faz alguma coisa. Jesus levantou, repreendeu os ventos, repreendeu o mar, houve uma grande bonança, os ventos cessaram, as águas se acalmaram, e falou para eles na mesma hora: onde está a fé de vocês? Vocês estão me vendo fazer tanto milagre? Vocês estão vendo tanta coisa? Por que vocês não resolveram esse problema? Por que vocês não mandaram o vento se acalmar? Por que vocês não oraram? Ó homens de pequena fé, vocês estão no meio de uma luta, mas vocês não têm fé ainda? Por que vocês não resolveram isso? Vocês não estão crendo em mim? Não estão entendendo o que eu estou ensinando para vocês? Na mesma hora, Jesus os salvou e ao mesmo tempo deu um puxão de orelha neles. Amém? Eles ficaram maravilhados, já tinham visto Jesus curar, já tinham visto tanta coisa, todo tipo de coisa, eles achavam que tinham visto tudo. De repente, até o vento e o mar lhe obedecem. Nosso Deus, esse é o seu Deus, filho. Por isso você às vezes está passando por situações difíceis. Deus permite isso, e Ele está com você bem pertinho, e Ele quer te ensinar. Ora, chama Ele, Ele vai te ensinar como resolver a situação. Amém? Vai te ensinar a orar. Numa hora difícil você vai aprender a orar, você vai ter que resolver um problema, você vai ver como Ele age, como as coisas de Deus são, como que é o caminho de Deus para resolver situações difíceis. É muito diferente dos nossos pensamentos, é muito diferente dos nossos valores, e aí a gente aprende, e Jesus quer nos ensinar. Amém? Depois, em outro momento, vamos ler o texto aqui agora, que vai falar sobre o dia que Pedro andou sobre as águas. No mesmo livro de Mateus, você vai passar um pouquinho para frente, no capítulo 14, no verso 22, nós vamos ler até o 33, tá bom? E logo ordenou Jesus, novamente, que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Olha para cá. Foi depois da primeira multiplicação de pães e peixes. Assim, aquele milagre maravilhoso, uma multidão. Jesus agora falou para eles: olha, vamos ver como é que eles são, né? Como é que eles estão. Então ele falou assim: agora vocês vão sozinhos atravessar o mar. Eu não vou. Vocês vão. E ele ficou para trás, cuidando do povo. Jesus continuou cuidando do povo e falou: agora, vai. Tem muitos princípios nesse texto, entre eles, é você saber que Jesus sempre cuida dos seus filhos. Às vezes a gente quer fazer muita coisa, e Jesus já está mandando a gente fazer outra, e a gente fica querendo fazer o cuidado que Deus tem, porque Deus também cuida das pessoas, Ele é presente, Ele é vivo, e Ele é o pastor. Então Jesus falou: podem ir que do povo resolvo eu. Cuidou do povo, despediu as pessoas, mas deve ter orado ali por mais alguns, isso é uma suposição minha, né? A Bíblia fala que ele despediu a multidão e mandou os discípulos irem para outra margem, e isso era ao entardecer, por volta das 18 horas, 17 horas, 19 horas, não sei que horas que estava escurecendo ali, mas era certamente no período da primeira vigília da noite, que é de 18 às 21 horas, com certeza, eu acredito mais cedo do que 21 horas, que estava claro. Eles estavam falando lá na multiplicação, que já estava tarde, Jesus tinha que despedi-los para irem para casa, então Jesus ficou com pena deles, fez a multiplicação, os alimentou e despediu as pessoas. E ali, naquele momento final, ele falou para os discípulos: vão para outra margem, e eu vou ficar aqui despedindo o povo. Eles, obedientes, entraram no barquinho e foram para o outro lado, foram alcançar um outro objetivo que Jesus tinha mandado. Jesus estava conduzindo a vida deles. Queridos, vamos ler aqui o que aconteceu nesse trajeto. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só.
Jesus estava só na presença de Deus. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha para cá. Eles saíram entre 6 e 9 da noite. A quarta vigília era um trajeto pequeno, não era para demorar tanto assim. E Jesus viu que eles estavam com vento contrário e passando aperto para poder chegar do outro lado. E eu imagino que Jesus estava assim, puxa, já ensinei eles a orar, vamos ver como é que eles resolvem isso sozinhos, se eles vão conseguir resolver o problema e vão chegar do outro lado. Eu já fiz isso na frente deles, eu já aquietei o mar e já fiz o vento cessar, eu já ensinei para eles como é que faz, já chamei a atenção deles, agora vamos ver como que eles vão se virar sozinhos. E eles apanharam, porque eles estavam ali tentando fazer aquela travessia e não conseguiram resolver o problema. E Jesus, vendo lá, da outra margem, ele esperou, deu tempo para eles, e eles ali cansados. Quando Jesus resolveu ir até eles, Jesus estava os vendo. Eu acredito que já era no esgotamento deles, né? Eles deviam estar esgotados, Jesus então apareceu, não é? E foi socorrê-los, tomou uma atitude de socorro, e assim que ele faz conosco muitas vezes, ele nos deixa passar por situações que ele já nos ensinou a resolver, para a gente poder tentar resolver sozinho, ir treinando e aprendendo, e ele vai se mostrando cada vez mais poderoso para nós, para que nós venhamos crescer na presença de Deus. E aí, querido, lá no meio do mar, só na quarta vigília da noite, que é de 3 da manhã a 6 da manhã, ou seja, mais ou menos lá para as 4 horas da manhã, imagina, eles exaustos, era barco a remo, vento contrário, vem Jesus andando sobre as águas. E aí, o texto continua dizendo assim, vamos ler aqui. Eles gritaram dizendo, se assustaram, quando eles viram Jesus caminhar sobre as águas, dizendo, é um fantasma. Gritaram com medo, ficaram apavorados. E Pedro e Jesus, na verdade, diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro então respondeu e lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, Pedro teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, amados, já nesse segundo episódio, Jesus deixou eles lá passar um aperto, e de repente vem Jesus por cima das águas. Olha, pois bem, se você está passando um aperto, uma situação tão difícil, eu creio que é nessa situação que você está nessa noite, talvez a maioria das pessoas que estão aqui, ou pelo menos alguns, uma situação tão difícil, uma situação que você já tentou resolver, você está orando, você está exercitando a sua musculatura espiritual, mas ainda sem obter êxito completo, sem conseguir prevalecer sobre a situação. E eu quero te dizer, querido, que Jesus está te vendo, está te olhando. Eu quero te dar uma palavra de ânimo hoje, porque foi aquilo que Deus pôs no meu coração para falar, então não estou falando isso na minha cabeça, mas estou te dizendo no nome de Jesus, que Jesus muitas vezes, ele faz assim, sabe como? Ele vem sobre as águas, ele vem andando por um caminho que você nunca, jamais ia imaginar que seria o caminho pelo qual ele viria se manifestar na sua vida. E eles ficaram apavorados, é um fantasma. Imagina, você exausto, de madrugada, vento, tempestade, se remando, e desespero,
de repente um homem andando em cima da água. Que é isso, irmão? Imagina. E muitas vezes você pode estar achando que Jesus é fantasma, filho, porque Ele está trazendo socorro para você de um jeito que você nunca ia imaginar. Eu quero, em nome de Jesus, te falar isso hoje, que eu creio nisso, sabe? Você que entrou aqui hoje assim, desesperado, não importa a área que seja, uma situação muito difícil no seu filho, uma solidão profunda, uma família com problema, desestruturada. Eu conheço uma pessoa que o casamento está destruído. O marido saiu de casa, arrumou outra mulher. Eu conheço os dois. E a mulher desesperada, tão triste. E teve uma época para trás que ela estava assim meio sem chão. Eu imagino que talvez ela estava lá no barco, o barco querendo afundar. E os dois conhecem a palavra, o marido e a esposa. Eu sei, querido, que Jesus apareceu para essa mulher sobre as águas, sabe? Porque tem hora que a gente tem que ter fé, sair do barco e andar por cima da água. E aquela mulher está vivendo isso hoje, uma mulher de Deus, assim, milagrosamente, porque só Jesus, ela está em cima da água assim, ó. Eu creio assim que ela não está nem molhando nem o pé. Ela está servindo a Deus, ela está crendo que Deus pode transformar, ela não botou o marido para fora, ela está orando, eles têm um filho, eu acho que ela pegou o filhinho assim no colo, falou, vou sair desse barco, eu vou de encontro a Jesus. Ela está olhando para Jesus, ela está crendo em Jesus, que Jesus vai transformar. E ela está vivendo com uma integridade, com uma sabedoria. Eu estou vendo isso, meu olho está brilhando. Sabe por quê, filho? Porque ela está vendo Jesus. E eu quero te dizer que Jesus quer se mostrar para você nessa noite, sabe? Você precisa ter fé nele, crer nele. É Ele que te salvou, que restaurou sua vida, que transformou você, que te libertou de vício, que te livrou de adultério, que mudou sua vida lá atrás, ou hoje, ou agora. Esse mesmo Jesus Cristo está em cima da água, muitas vezes. Pula do barco, vai de encontro a Ele, deixa-me ter contigo sobre as águas. E a Bíblia fala que ele começou a andar. Eu fico imaginando que Pedro estava olhando para Jesus assim, igual eu estou olhando para o João assim, imagina uma distância assim, olhando. É Jesus, eu estou crendo nele, eu vou cumprir a vontade dele, eu vou cumprir a vontade de Deus, eu vou fazer o que Deus quer, eu confio no Senhor, eu estou sobre as águas, não importa os problemas, eu sou de Cristo, eu sei que Deus vai me dar vitória, eu vou continuar no caminho do Senhor, eu não vou sujar minhas mãos, eu não vou fazer o errado, eu vou crer que Deus vai transformar minha família, eu vou crer que Deus vai restaurar meu marido, eu vou crer que o diabo não vai vencer minha vida, eu vou crer, Senhor, eu vou crer. E começou, e está orando, essa mulher está orando, está buscando, e está andando, e está marchando. Ela está em cima da água. E de vez em quando eu vejo que o vento bate forte, igual aconteceu com Pedro, e ela se distrai um pouco, começa a enxergar a realidade, as ondas, o vento forte, tira o olho um pouco de Jesus, começa a ter medo, e começa a duvidar, será que ele vai voltar mesmo? Será que ele vai voltar para casa mesmo? Será que tem conserto para esse homem mesmo? Será que Jesus ama mesmo minha família? Será que ele me ama mesmo? Será? Por que ele está deixando eu passar por isso? Por quê? E aí, de repente, eu estou vendo essa moça fazer assim, Jesus, me ajuda. E Jesus pega a mão dela, vem cá, filha, por que você duvidou? Levanta, vem aqui em cima da água comigo. Eu fico vendo isso, filho. Sabe? O seu Deus é poderoso para te fazer andar sobre as águas, quando você olhar para Ele. Você se entregar para Ele de verdade, confiar, ter certeza. Sabe? Isso não é para quem é novinho lá, não. Isso também não tem tempo definido. Depende da intensidade de cada um, não importa.
meses, um ano, um dia, não importa, isso não tem padrão. Mas isso é para pessoas que têm tido experiências reais, então têm certeza e convicção para andar por fé sobre as águas, no meio de situações tão difíceis e perversas, que se nós não estivermos olhando para Ele e vivendo por Ele, nós vamos nos desviar, nós vamos nos entristecer, nós vamos ter vontade de deixar tudo, nós vamos ter vontade de chutar o balde, vamos ter vontade de sair da célula, vamos ter vontade de largar a família, pessoas com vontade de morrer. Querido, seu Deus é milagroso. Deixa eu te contar uma coisa, está acontecendo isso muito perto de mim. Então, eu conheço um amigo que ficou, acho que 7 anos divorciado, e hoje ele já é casado com a mesma esposa, não é? E eu pude ver isso bem de pertinho, e os dois voltaram ao casamento, e os filhos foram pajem e dama de honra. Ele tem um casalzinho de filhos. E aí, na minha célula tem um casal também, que está não sei quantos anos separado, divorciado no papel, eles estão namorando de novo. Legal demais. E aí, essa menina que eu estou cuidando, dando uma atenção para ela, e esse homem também, que eu também estou dando atenção para ele, eu estou crendo que Jesus vai fazer a mesma coisa. E que o diabo vai ser envergonhado, sabia? Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Tem uma moça do meu GD, líder de célula, que ela também está, acho que, irmãos, é muito tempo, não sei se é 6 anos, 8 anos, divorciada do marido, andando sobre as águas, criando os filhos, esperando Deus restaurar o marido. Que mulher de Deus! Que testemunho! Santo de Deus! Eu vejo ela afundava, Jesus levantando, afundava, Jesus levantando. Eu conheço ela já era divorciada, e eu vendo ela na fé, nunca desistiu. Sabe o que está acontecendo? Agora em dezembro, o marido dela voltou para casa. Está acontecendo isso na minha frente direto, querido. Eu estou contando isso para você, sabe por quê? Porque essas pessoas, elas andaram por cima da água, e Jesus ensinou elas a andar em cima da água, e elas tiveram fé. Aquele homem da piscina teve fé, ele não tinha nada, Jesus mandou ele limpar a piscina, ele teve fé e foi. Os homens que lançaram a rede lá nas águas profundas, tiveram fé, fizeram o que Jesus mandou, mesmo que parecesse uma loucura, mesmo que parecesse a ordem de um fantasma, mesmo que parecesse uma coisa muito estranha, muito doida. Eles foram, voltaram, lançaram as redes, encheram os barcos. Eu quero dizer para você que Jesus te ama, e que Ele está vindo sobre as águas te socorrer, e já está pertinho de você. Pula do barco, e vai ter experiência mais forte do que você já teve com Deus. Creia que Ele vai te transformar, faça o que Ele te mandar, seja cristão e cristã, cumpra os mandamentos, ande na presença de Deus, tome a atitude que Ele mandar te tomar, decida sempre pela vontade de Deus, mesmo que seja contra você, mesmo que pareça um fantasma, ande por cima das águas, por fé, olhando para Jesus, não tira o olho dele não, você já conhece Jesus, não é? Olha para Ele, Jesus eu creio, Jesus eu creio, quando você começar a afundar, Jesus me ajuda, vai te levantar, vem, vai puxar a sua orelha, você não teve fé ainda não? Por que você afundou? Você não acredita em mim não? Porque quando você tem dúvida, é assim que acontece. Será que está acontecendo mesmo? Não sei mais não, perdi, não, estou com medo, começa a afundar, Jesus me salva, vou morrer, vem. E a Bíblia fala que Jesus fez isso, e deu uma exortada em Pedro, lá no meio do mar, tirando ele da água, a tempestade lá, onda, vento, e Jesus lá, você ainda não aprendeu não, rapaz? Eu sou Deus na sua vida, até hoje você não tem fé não? Vem cá. Depois conduziu ele para o barco, e só depois que eles entraram no barco, houve grande bonança de novo. E aí foram juntos à outra margem.
Então talvez você esteja no barco, talvez você precise pular do barco, talvez Jesus esteja dormindo, talvez Ele esteja em cima da água, mas Ele está com você. Ele ama você. Ele morreu por você. Ele se entregou por você. E Ele quer te ensinar a confiar nele. Que Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Se a sua família está destruída, se tem problema, Jesus vai restaurar. Se você não consegue parar com o comportamento errado, Jesus vai te transformar. Creia nele, faça a loucura. Não é? Vai andar sobre as águas. É Ele mesmo que está te chamando. Vem. Então, faça aquilo que para os seus olhos é impossível, que não existe, que não é provável. Será que é um fantasma? Eu quero te dizer que muitas coisas que estão acontecendo com você, que você acha que é fantasma, ou às vezes você não sabe se é Jesus ou se não é, então, vai lá ver. Fala com a pessoa que está do seu lado assim, vai lá conferir. Chega mais perto. Fala para ele assim de novo, assim, pula do barco. Vai pertinho. Ele te ama. Amém, querido? Eu quero orar por você, sabe? Vamos orar. Vamos orar para Jesus. Tomar você pelas mãos. Imagina assim que o pessoal do louvor, vem cá. Imagina assim que Jesus, você sabe o que eu estou falando com você, que Jesus está falando aí com você. Eu não sei o que talvez esteja parecendo um fantasma para você, mas é Jesus. Você tem que passar por cima do seu orgulho, da sua vontade, dos seus conceitos e obedecê-lo. Para prevalecer e andar sobre as águas, tem que ter muita certeza em Deus, não é? Então, querido, dá um passo de fé. Nós vamos estar adorando a Deus aqui. E se você quiser, não tem problema nenhum, você pode ficar no seu lugar. Se você quiser, você vem aqui para frente, assim. Você não sai do seu lugar. Sai do seu lugar assim. Eu estou indo. Imagina você tomando a atitude que você tem que tomar, passando por cima do seu orgulho, da sua dor, da sua ferida. Vai consertar o que for preciso, vai fazer o que for preciso, que aos seus olhos é impossível. Não é possível que é isso. E Jesus está falando com você. E você sabe agora que é. Sai do seu lugar e fala assim, eu estou indo de encontro a isso. Estou indo de encontro à vontade de Deus para a minha vida. Eu vou andar sobre as águas. E talvez você está precisando dar esse passo, sabe? Então esquece que eu estou aqui, que nós estamos aqui. Olha para Jesus agora. Você pode sair do seu lugar e vir de encontro àquilo que Deus tem falado no seu coração. Vem de encontro a Ele. Vem andar sobre as águas. Sai do mar. Sai do barco. Se você estava afundando,